Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Urso aqui, junto com Arthur Rossi, para mais uma indicação do inscrito, mais uma sugestão de uma pessoa que nos acompanha aqui. Muito obrigado, Rafael Cardoso, pela sua sugestão. É um filme nacional, é um filme que está na Amazon Prime, é um filme polêmico, é um filme controverso, é um filme que alguns de vocês podem até torcer o nariz por não ter o hábito de consumir esse tipo de material nacional. Nós estamos falando, claro, da dupla de filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Ele indicou que assistíssemos os dois. Eu assisti na sequência que o diretor sugeriu. O Arthur assistiu na sequência inversa. E nós vamos, além de apresentar rapidamente o filme, muitos de vocês já conhecem o enredo e sabem do que se trata. Nós vamos bater uma bola, nós vamos dividir a nossa experiência ao assistir com vocês. Lembrando que nós não estamos defendendo e nem atacando e nem nada. É um bate-bola mesmo sobre a experiência do filme. E aí cada um assiste e tira as próprias conclusões. E aí, Arthur, você assistiu em qual ordem? O que você achou? Vamos começar esse bate-bola. Eu assisti na ordem A Menina que Matou os Pais, que é a história do menino, contando da menina que matou os pais, e depois assisti O Menino que Matou Meus Pais, que é a versão da menina contando sobre o menino. Como vocês devem imaginar, é um filme onde contam duas versões do mesmo acontecimento, e é como se fossem duas metades da moeda, onde numa é a visão da menina que é a vítima, e a outra, o rapaz que é a vítima. Esse filme, ele conta a história de um caso real que aconteceu. Acho que não preciso nem falar nome nem nada. E eu acho que a maioria das pessoas que deve estar assistindo a gente aqui se lembra desse caso. Se lembra porque ele foi muito noticiado, foi muito mostrado na mídia em geral. E, inclusive, o desfecho, todo mundo meio que já sabe o que aconteceu, né? Então, meio que não é um spoiler contar o que aconteceu. Mas, falando da obra em si, não do caso, é realmente bem desconcertante a história, o desenrolar da história, a narrativa. Porque ele foi baseado em testemunhos que as pessoas disseram, foram dizendo, e aí eles foram montando. É uma história bem pesada, porque, no final das contas, foi matar por um motivo idiota, sabe? Por mais que, no ponto de vista da história onde o menino é a vítima, por mais que a menina esteja vivendo o inferno que ela narra durante o filme, não justifica a atitude, sabe? Não justifica o assassinato dos próprios pais, inclusive. Já no caso da história, ao contrário, aí também se justifica menos ainda, porque o menino, ele já não tinha nada, aí ele vai atrás da menina e aí começa a incentivar a menina a matar os pais, e no final das contas ela cede. Fica uma história um pouco estranha, sabe? Uma menina que ela cede em questão de deixar o namorado matar os pais para poder ter paz, porque os pais, sabe, não encaixam algumas coisas. Não na história do filme, porque lembrando que esse filme é baseado em comentários, em evidências das pessoas que falaram, né, dos testemunhos, e não em um enredo em si. Provavelmente deve ter alguma coisa aí dentro aí onde eles fazem aquele drama e tudo mais para adaptação do cinema, e isso é natural e normal, mas ainda assim acho que não justifica. Minha experiência assistir... Oi? Não, as liberdades criativas tomadas em cima disso realmente desvirtuam um pouco, até porque não é um documentário, né? É uma obra inspirada no depoimento, na versão da defesa de cada um dos envolvidos. Exatamente. Pessoalmente, assistindo,
o lado do menino e o lado da menina, eu comprei mais a versão do rapaz. Eu comprei mais a versão dele. Que eu acho que entre a narrativa do rapaz e a narrativa da menina, eu acho que a do rapaz fez mais sentido. Mas, ainda assim, né? Não estou defendendo nem lá nem cá. Nem vou, nem quero. Agora, a minha experiência da obra em si, em assistir os dois lados. Eu achei maravilhosa a ideia do diretor de fazer dois lados da mesma moeda, onde você assiste um, assiste o outro, meio que não importa se você assiste o A e o B e o A, você vai ter uma experiência interessante, mas é uma faca de dois gumes, na minha opinião. Como os dois filmes narram a mesma história, parece que muitas vezes, em alguns pedaços, você está reassistindo o filme. E eu, como uma pessoa que não gosta de ficar reassistindo várias vezes o mesmo filme, foi um pouco cansativo isso. Mas foi muito interessante porque ele completa muito bem a história de um lado e do outro, e você consegue ver, por exemplo, no primeiro filme, a menina só chega, no que eu assisti, né, onde o menino é a vítima, ela chega chorando que teve problema em casa, mas não narra qual é o problema. Quando você assiste o lado dela, você vê que existe o problema, ele conta qual é o problema. E aí você consegue meio que montar uma terceira história em paralelo, que é aquilo que você capta de lá e de cá, e você monta uma história e dizer, poxa, eu acho que foi assim que aconteceu. Porque, obviamente, um dos dois, pelo menos um dos dois, está mentindo. Ou foi o menino que deu a ideia, ou foi a menina que deu a ideia primeiro. Eu acho que nos dois casos tem muita mentira, tem muito exagero. São dois extremos, cada um puxa muito a sardinha para o próprio lado. Eu acho que o mais perto do que teria acontecido seria uma versão 3 com um pouco da dele, um pouco da dela, e muito do que não foi falado, não foi descoberto. Exatamente. Porque nesses filmes não é um filme de julgamento, não é um filme de tribunal. Você não tem acesso a todas as provas, você não acompanha o julgamento nem dele nem dela, você acompanha um filme feito com base na narração do acusado. Quer dizer, não dá para tirar muita conclusão disso. É uma experiência cinematográfica, como o Arthur falou, muito bacana, você poder acompanhar uma mesma situação por duas óticas totalmente diferentes e ver que mesmo sendo óticas totalmente diferentes, muita coisa bate, muita coisa é constante. Você tem os extremos dela como uma menina fútil, uma menina acostumada com todas as facilidades que o dinheiro pode comprar, e uma menina totalmente sem limites. Na outra ponta, você tem aquele estereótipo de menina santa, castrada em todos os sentidos pelos pais, trazendo uma série de problemas, inclusive sérios, com relação ao relacionamento dela com o pai, dela com a mãe omissa, o pai enérgico e mais rígido. É bem estereótipo, é bem padrãozão. Eu gostei muito da atuação do pessoal, eu acho que nas duas vertentes da história, eu comprei aquela verdade, eles me venderam bem aquela história. Você, em alguns momentos, até acha que é uma outra atriz ou é um outro ator, porque eles conseguem verdadeiramente mudar tudo, sentimento, muda o olhar, muda a maneira de se comportar, muda a maneira de andar. Então, todo esse trabalho que os atores tiveram para encenar ou transmitir da melhor forma para nós, eu achei muito válido e me surpreendeu esse primor no cinema nacional. Não é sempre que a gente vê uma obra onde os atores se entregam tanto. Então, vale assistir. Agora, você vai ficar com mais pergunta do que resposta, assim como eu fiquei, assim como o Arthur ficou, e assim como o nosso inscrito Rafael ficou. Eu conversei com o Rafael sobre o filme rapidamente, e ele também me levantou alguns questionamentos. Ele falou, fui na internet pesquisar mais sobre, procurar mais depoimentos, procurar mais fatos reais para cobrir
todas as lacunas que essas histórias deixaram em mim. Então, Exatamente, Rafael, é o que você disse, né? nós, O filme ele deixa muito essa questão da gente querer buscar e correr atrás e saber de uma coisa nova, às vezes que talvez o filme não contou. Então, eu também cheguei a procurar e, no final das contas, eu acho que juntei tudo que eu vi com o desenrolar da história, que a gente sabe que aconteceu, que a gente viu, que a gente acompanhou na televisão mesmo. Eu sei que é uma coisa muito externa e tudo mais, mas na época a gente acompanhou e a gente estava em todo canto, a gente ouvia isso, então a gente meio que sabe. querendo ou não, a gente acompanhou, né? Não que a gente tenha Acompanhou. assistido 24 horas, mas Não foi, estava não. tão, De longe não foi de tava tão perto, mas jogado assim, no meio do brasileiro que, querendo ou não, a gente acompanhava, né? exatamente. E no final das contas a gente acabou, assim, tendo uma terceira versão criada na nossa cabeça. Olha, eu acho que foi isso, que foi bem o que você falou. Foi uma mistura dos dois, onde nem ele é o coitado, nem ela é a coitada, nenhum dos dois. Porque eu acho que se realmente um dos dois fosse o coitado, acredito que teria tido algum tipo de algo a mais ali dentro, sabe? Uma pressão muito maior. E não, pô, faz. Ou seria bom se eles não estivessem aqui, sabe? Uma coisa muito mais violenta do que só uma sugestão, na minha opinião. Então, É assim, verdade, verdade. eu acho que. E vítima, só o casal mesmo, né? Que infelizmente todo mundo sabe, eles foram assassinados. E aí, por mais justificado, entre aspas, claro, porque nada justifica um negócio desse, mas por mais justificado que fosse, nada justifica um negócio desse, quer dizer. Não, nada justifica um assassinato. Não Exatamente. desse jeito. De Então, jeito e não é à nenhum, toa de que jeito estão nenhum. presos até hoje, né? Um pouco polêmico, né, sobre a prisão deles, de saída e tudo mais, motivos das saídas. Eu vejo muita gente reclamando e questionando e fazendo piada, uma piada bem dark, mas piada, e acontece muito. Então, ainda estão presos. Até o momento que a gente está gravando esse vídeo, ambos, até onde eu sei, estão presos. Se você assistiu as duas versões, se você tem uma opinião sobre a obra, se você tem alguma coisa a acrescentar, deixa aí nos comentários, vamos bater uma bola, vamos trocar uma ideia sobre o menino que matou os meus pais e a menina que matou os pais. Novamente, Rafael Cardoso, muito obrigado por Obrigadão, nos cara. apresentar essa sugestão. Confesso que nós já havíamos colocado na pauta para assistir esse filme, mas quando veio a sugestão, falei para o Arthur, não, vamos acelerar, porque é bacana a gente abrir um espaço para que os nossos inscritos possam trocar experiências sobre essa obra que é tão controversa. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigado, pessoal, que recentemente entrou em contato e se inscreveu no meu Instagram. Nós vamos Obrigadão. começar a juntar um pouco mais desse público aí. Nós vamos nos ajudar, porque o pessoal tem um conteúdo bacana também. Então, vamos crescer, vamos trazer informação, vamos trazer entretenimento, sempre com qualidade, sempre com bom gosto e sempre com bom senso. Mais alguma coisa, Arthur? Não, acho que tudo foi dito. Obrigado, Então, Rafa. nozes, é comida de esquilo para nós. Valeu!